Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Muito bom estar com vocês para falar de literatura. O Brasil vive sua maior festa popular, o Carnaval. Desejamos uma boa folia para quem vai brincar. Mas para quem não vai pular, uma ótima opção é a leitura. Vamos dar algumas dicas para esse feriado. E fora o Carnaval, o Papo Literário de hoje está cheio de comemorações. Tem uma entrevista especial com a escritora, atriz, apresentadora e produtora cultural Fernanda Kinderé. Tem também as comemorações do centenário do dramaturgo, jornalista e escritor Eduardo Campos. E ainda uma reportagem especial sobre como a leitura pode combater o racismo e um clipoema sobre o Carnaval. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Neste ano está sendo comemorado o centenário de nascimento de um dos maiores expoentes da nossa cultura, o jornalista, escritor e dramaturgo Manuel Eduardo Campos. Ele foi presidente da Academia Cearense de Letras e de outras entidades culturais, sendo também autor de sucessos como A Rosa do Lagamar e O Morro do Ouro. Veja na reportagem de Angélica Martins. Nascida em 11 de janeiro de 1923, no então distrito de Guaiúba, em Pacatuba, no Ceará, Manuel Eduardo Pinheiro Campos notabilizou-se como homem das letras, sendo um dos principais autores cearenses. Contista, dramaturgo, folclorista, romancista e estudioso das coisas e de sua terra. Eduardo Campos morreu aos 84 anos em 2007. Deixou um enorme legado, ao todo 72 obras literárias publicadas nos gêneros da literatura, dramaturgia e jornalismo. Agora, sua memória é celebrada de modo especial com a comemoração de seu centenário de nascimento. Nós temos que preservar a memória viva do que o Manuel Eduardo Pinheiro Campos, ou Manuelito Eduardo na parte de rádio e jornalismo, e Eduardo Campos como autor de romance, de conto, de teatro, como escritor. Após o falecimento dele, em 2007, nós resolvemos fundar o Instituto Eduardo Campos e baseá-lo na terra natal dele, na Pacatuba. Lá é onde funciona. Nós temos um imóvel antigo, é da família, é um sobrado de 1852. Eduardo Campos foi, antes de tudo, um homem de múltiplos talentos. Doutor honoris causa pela Universidade Federal do Ceará e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, radialista, jornalista, escritor, teatrólogo e pesquisador. Foi presidente da Academia Cearense de Letras, da Academia Cearense de Retórica, da Comissão Cearense de Folclore, do Conselho Estadual de Cultura, do Instituto Histórico, fundador da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão e seu primeiro presidente. Secretário de Cultura em 2 governos do estado do Ceará. Diretor dos jornais Correio do Ceará e Unitário, Rádio Araripe e da TV Ceará Canal 2. Foi autor de alguns dos mais célebres textos do teatro cearense, sendo detentor das peças mais representadas no Ceará, entre elas O Morro do Ouro e A Rosa do Lagamar, premiadas nacionalmente e encenadas pela Comédia Cearense, com direção de Haroldo Serra. Eduardo Campos também conquistou premiação internacional na televisão. O prêmio Ondas na Espanha, com Os Deserdados, adaptado por Idelberto Torres, na TV Ceará Canal 2.
Nós resolvemos recuperar inteiramente o sobrado da abolição e iniciar atividades educativas, culturais e sociais. Hoje nós mantemos em torno de 350 crianças e adolescentes tendo aulas de música e ultimamente nós temos também uma escola de informática, primeira da região. Essas duas coisas contam com a parceria do Rotary Internacional. E temos uma escola de dança. Só essa escola de dança reúne em torno de 120 meninas, desde o baby class, as pequenininhas, até já início da adolescência. Então vamos dizer agora o que é que as pessoas precisam fazer para entrar neste mundo artístico. Lá o Sobrado da Abolição e toda a atividade em torno dele é dirigida para a população da área. Nós, inclusive, criamos uma biblioteca comunitária que já tem mais de 3.000 volumes e, paralelo a isso, nós fazemos diversas outras atividades, exposição de arte plástica, exposição de fotografia, também a parte de capoeira, tem uma série de atividades, lá não para. Lá o Sobrado ele é aberto de segunda a sábado, a visitação. Evidentemente que se for visitação de colégios, etc., tem que marcar com antecedência. O e-mail de lá é sobradodabolição@gmail.com ou institutoeduardocampos@gmail.com. Recebemos por e-mail algumas dicas de leituras para esse feriado de carnaval. A editora, todavia, sugeriu o livro Escrever é Muito Perigoso, da autora vencedora do Prêmio Nobel de Literatura, Olga Tokarczuk. Trata-se de uma seleção de ensaios que abordam a visão da escritora sobre literatura, internet, meio ambiente e outros temas. Já a assessora de imprensa, Gabriela Cuerba, indicou o livro Café com Deus Pai, do escritor best-seller e teólogo Júnior Rostirola. A obra devocional publicada pela editora Vida está entre as mais vendidas da Amazon. E por fim, trazemos a dica da assessora de imprensa Maria Clara Menezes, que sugeriu o livro Maria Flor, A Última Ararinha Azul, do escritor cearense Chico Farias. A obra, publicada pela Flamingo Edições, conscientiza o público infanto-juvenil sobre a necessidade de combater a extinção de animais selvagens. Essas são apenas algumas dicas, mas tem muita leitura boa para escolher, inclusive os clássicos, então aproveitem! E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora e atriz Fernanda Kinderé, que comemora 70 anos de sua trajetória cultural. A gente volta já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista muito especial com a escritora, atriz, apresentadora e produtora cultural Fernanda Kinderé. Ela está comemorando 70 anos de sua trajetória cultural e conversa agora com a jornalista Mônica Silveira sobre as suas atividades e produções ao longo desse período.
Soraya, é uma honra imensa receber aqui no Papo Literário Fernanda Quideré, atriz, escritora, múltiplos talentos, que está comemorando 70 anos de sua trajetória artística. Aqui temos a placa que foi concedida pela organização Farias Brito. A Organização Educacional Farias Brito, né? Uma comemoração. Eu comecei a comentar com o Caio, meu filho, Caio Quideré, e o Ricardo Guilherme. O Ricardo, não, vamos fazer. Aí já chamou músico para cantar. O Caio fez um roteiro, mostrou para ele, disse o que ele queria dizer, e fizeram a festa. Aí me entregaram o roteiro. Tive que obedecer. Fizeram tudo, fizeram a exposição dos meus livros, meu acervo pessoal. Até um vestidinho que eu tenho de quando eu era... Meu primeiro vestido que a minha mãe guardou, de cambraia de linho, todo bordadinho, ponto de cruz, se puindo. Eu digo, eu ainda tenho, mas traz o vestido. E botei lá na exposição o vestido. É incrível. A história foi muito boa. Super merecida, uma homenagem que não podia faltar, realmente. Porque para contar a história, tem que contar a história verdadeira, né? Não vai contar mais ou menos, né? Não pode, tem que ser como ela foi. Com certeza. Fernanda, aqui a gente tem painel de vários livros aqui, CDs. Esses CDs eu trouxe, porque eu não participo, mas eu produzi esses CDs, né, que são muito bons. Luiz Essa por Diogo Monzo, Filho do Brasil, e esse Sebastiana. Que aparece, a gente vai tentando conceber em prol da cultura. Antes da pandemia, rompemos a barreira e fomos para a Europa lançar esses trabalhos na Europa. Quer dizer, eu fico feliz porque eu não fiquei só no Brasil também, né? Eu consegui levar a cultura brasileira para a Europa, para o México. A gente vê livros que você fala de Portugal, é uma paixão Portugal. Porque Portugal é meio que casa da gente, né? Por causa da língua e por causa da receptividade. E a gente se identifica tanto, Mônica, principalmente pelo prazer de preservar a obra deles, porque nós brasileiros somos ricos em outros aspectos e temos a bobagem, posso dizer, de destruir aquilo que fez a história da cidade, que destruir a história do povo, né? Porque você quer procurar uma coisa e não tem na Europa, não. E isso é muito forte, você se deparar no século XXI com um monumento do século XVII, XVIII. Aí você tem o peso da história e isso parece que te fortalece. Estou aqui com a mulher e o mar. No profundo das águas do oceano, deste mundo oco de traços assimétricos, vidas e destinos, homens e homens. Tem também uma influência portuguesa aqui? Tem. Fala da história do Brasil, chegando até ao princípio da minha família. Eu li um livro do Gerardo Melo Mourão, que foi um grande poeta brasileiro, cearense, foi considerado por uma crítica inglesa o maior poeta vivo à época do mundo. Então, eu o conheci e ele me deu um livro que chama-se A Invenção do Mar. E quando eu acabei de ler esse livro, no dia 31 de dezembro de 2011, eu me sentei no computador e escrevi esse poema. Guardei. Quando foi agora, eu fui atrás de presentear quem me presenteou com a presença. Escrevi isso aqui e distribuí. Quem chegou lá no dia 1º de fevereiro, né, que a gente comemorou meus 85 anos e os 70 anos de vida cultural. Agora, Fernanda, o início da sua carreira artística foi no teatro? Claro, foi no teatro. Foi no Teatro José de Alencar, no dia 12 de setembro de 1952. O meu personagem era uma irmã de leite da Moreninha. A peça era Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, o romance, adaptado pelo Miroel da Silveira para teatro. E aí não parei mais. Fui a primeira imagem da TV Diário, inaugurei a TV Diário com o maior prazer e fiquei 11 anos na TV Diário, ali com a Carla, com vocês todos, Vicente. Um programa super, né, de sucesso. De cultural, né? Divertido. Eu tive a honra de ser entrevistada. Pois é, as pessoas... Eu fiz questão mesmo de botar a cara do Ceará e a cara da cultura brasileira que passava por aqui, né? Tive muita oportunidade
de conversar com pessoas muito inteligentes, com pessoas que fazem alguma coisa pelo país, né? Muitos artistas interessantes. Foi bom demais. Agora aqui na literatura, qual foi o primeiro livro? O primeiro livro, esse aqui, Papo de Mulher, foi quando que eu recebi a medalha como cidadã cearense, que a Assembleia me deu, porque eu sou carioca, né? O Arthur Bruno e mais os amigos, né? E eu disse, bom, eu tenho que também fazer alguma coisa, né? Eu vou receber, também tenho que dar. Já escrevia no jornal, aí reuni algumas crônicas, que tem uma crônica que chama-se Papo de Mulher, uma história que ela conta, sozinha na noite, num sábado, na janela, vendo de bar. São histórias, né? Você prefere prosa ou poesia? Eu não tenho, assim, preferência, não. Eu sou poeta, realmente. Esse aqui foi o primeiro de poesia, que é o Mulher Azul. Ele tem um lado, assim, que a mulher camufla muito pela própria condição de ser mulher, de ser criticada pelo homem. Ela esconde muito a sua sensualidade. E eu, então, expus isso no Mulher Azul. Eu recebi muitas gentilezas de alguns poetas. Eu resolvi escrever para eles alguns poemas também. Esse Cordilheira do Fogo. Esse aqui foi o terceiro, algo shakespeariano, que foi um desafio que eu recebi. Uma pessoa olhou para mim e disse assim, o que você está fazendo? Está fazendo um poema? Eu digo, estou. Ele disse, mas não era isso. Ele disse, eu quero que você escreva, me mostre um poema seu camuniano, uma coisa assim. Eu digo, camuniano eu não sei, mas eu vou escrever. Aí ele foi embora e eu escrevi algo shakespeariano, um poema só também. Esse aqui é o mais recente dos livros, que é A Canção Perdida. Essa é uma história que aconteceu com a minha vida. Aqui é a explosão de um óvulo, né? É a história de um aborto que eu tive, foi muito forte. E eu então fiz o poema e botei o nome de Canção Perdida. E achei que devia botar o nome do livro de Canção Perdida. Esses aqui são de prosa. Esse aqui, Bodas da Solidão, Um Olhar Azul para Luiz Essa, as pessoas me cobravam muito. Casei com o Luiz e quando o Luiz partiu, né, foi embora para outro plano, aí começaram a me cobrar mais acirradamente. E eu resolvi, então, mexer nas coisas que eu tinha dele e encontrei mais de 40 bilhetes dele para mim. Aí eu resolvi me inspirar nos bilhetes e nas coisas que ele escrevia e eu fui relatando. Essa é a minha primeira foto com ele. Linda. Linda, a gente bem queimando óleo 40, como eu digo. Essa aqui foi a última foto que nós tiramos juntos. Depois eu fiz também o Padre Kinderé, que foi o avô que eu conheci, porque foi ele que criou meu pai. O meu avô, irmão dele, morreu muito jovem, com 33 anos de idade, deixando 4 filhos e um na barriga da minha avó. E o padre, irmão mais velho, tomou conta da viúva, tomou conta dos sobrinhos. Fez uma história muito bonita dentro de Fortaleza. Era um espírito generoso e de muito prestígio na cidade. Depois eu fiz esse aqui, eu fiz uma viagem para a Europa e eu fiquei muito encantada. Quando eu cheguei em Portugal, eu fiz Portugal, fiz a França e fiz a Itália. Eu resolvi então escrever esse livro. Chama-se Calabouço para os Reis, porque eu fiquei muito impressionada com a história, o histórico do poder dos nobres, né? Mas aí eu escrevi esse Calabouço para os Reis, porque eu fui visitar um castelo. Quando eu cheguei no calabouço, para olhar na grade do calabouço, que era isso aqui mais ou menos da grade, tinha uma roda assim que era mais baixa do que o piso. Aí eu disse, o que é? Eu disse, não, porque o verdadeiro rei, que deveria ter sido coroado, o irmão prendeu ele aqui nesse calabouço e ele foi enlouquecendo. E só fazia rodar, até o piso ficar mais perfeito. Fiquei com raiva dos reis e botei Calabouço para os Reis. Não foi exatamente assim, brigando com os reis, porque todos eles têm os seus valores, né? Todas as pessoas. E eu, então, coloquei o Fernando Pessoa viajando comigo, entendeu? O poeta maior, né?
da língua portuguesa. Dizem que é Camões, mas vamos também pensar no É Fernando muito Pessoa, criativo né? isso, Fernanda. Aí eu fiz como se o Fernando Pessoa fosse meu namorado, meu paquera. Meu paquera. Aí em Portugal, e com uma característica, eu falava com ele, ele me respondia nos versos. Aí quando eu cheguei na Espanha, eu fui conversar com o grande poeta espanhol, Federico García Lorca. Eu faço uma brincadeira com os poetas, até chegar em Paris e encontrar o Oscar Wilde. Bem acompanhada, hein? É, bem acompanhado. Aliás, é uma coisa boa ter boas companhias, né? Esse aqui foi do Paulino Barroso, né? O Paulino Barroso é o meu tipo inesquecível, é uma pessoa maravilhosa na minha vida, foi muito meu amigo, foi tão bom conviver com ele, eu aprendi tanto na minha vida. Foi uma coleção que o Alto Filho, secretário da Cultura, encomendou e me chamou. E eu fiz parte da comissão e ele me pediu para escrever sobre o Paulino Barroso. Super necessário, porque o Paulino era importantíssimo e merecia um destaque maior, né, no Brasil, inclusive. E fora do Brasil também. Fora do Brasil. Eu viajei muito com o Paulino nos festivais de teatro. Testemunhei o encontro deles com os grandes cantores, pedido autógrafo ao Paulino. Tem Vinícius de Moraes, o grande poeta, o poeta da Pátria Amada. Eu sempre gostei muito da obra dele, gostei da história dele. Eu nunca estive com o Vinícius como estou com você, mas estive com a família dele. Quando ele fez 70 anos, eu morava no Rio nessa época, a gente fez um trabalho Vivo Vina. Agora eu queria encerrar com um poema seu. Está pedindo para eu dizer um poema? Vou dizer um poema curtinho. Pensamento atual. Quando penso na humanidade, vejo números, registros, etiquetas, embalagens, só não vejo a idade da sua emancipação. Quando penso muito na humanidade, Deus me parece injusto, porque não nos permite ser ou ver os fios que unem as pedras e tecem a trama da vida. Descobri um todo-poderoso meio egoísta. Maravilha. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso programa Papo Literário. Eu agradeço a sua gentileza de me convidar e o prazer de estar com você, de estar aqui, de rever o Vicente, né? Foi meu companheiro durante muitos anos. E é isso, abraço a todos. Parabéns. Obrigada. No próximo bloco, você assiste a uma bela reportagem sobre o projeto de uma escola pública que combate o racismo através da leitura. É após o intervalo. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Você vai conhecer agora um projeto de uma escola pública estadual aqui de Fortaleza, que está ajudando os alunos a terem mais consciência sobre o que é o racismo. Eu estive lá, fui ver de perto essa bela iniciativa e vocês acompanham agora comigo. Luana Rocha tem 16 anos, é mulher, jovem, negra, de periferia. Estuda em uma escola pública e desde muito cedo sofre com preconceito racial. Ter várias pessoas na loja precisando da ajuda da atendente e ela só atrás de mim. Quando eu pego alguma coisa ela fica assustada. Bombril, quando acabar a esponja da tua casa, do teu cabelo. Foram as palavras dos livros que ajudaram a Luana a entender suas origens afrodescendentes. Ler esses livros, principalmente esse que eu amei, foi uma coisa incrível. Eu me identifiquei muito, principalmente quando ela falou sobre cabelo. Minha mãe sempre alisou o cabelo, também alisava, por conta que eu gostava, achava mais bonito. Tanto que quando eu aceitei realmente o cabelo, foi uma coisa assim, todo mundo achava diferente. Livros que também têm auxiliado o estudante Kelvin Tavares.
Hoje, ele sabe o que de fato é o racismo. Eu sabia que existia tipos de racismo. O preto ganhar menos, tendo o mesmo cargo que um branco, pode-se dizer assim. E a questão verbal de falar sobre o cabelo, cor de pele. Eu descobri que não existe só essas duas formas. Além do verbal, tem pessoa agredir outra pessoa por conta da cor de pele. Ao perceber que precisa se corrigir para evitar a discriminação, Kelvin conta que começou a adotar uma postura diferente em casa e com seus amigos. Gírias racistas, era muita frequência que eu usava gírias, até que eu parei. Quando pessoas falam perto de mim, eu falo, olha, não fala isso perto de certas pessoas que não é legal. Ah, mas é só uma brincadeira, é só uma gíria. Sim, uma gíria que para quem sofre isso, não é uma gíria, é uma ofensa. E essa transformação dos alunos tem um motivo. O projeto Vozes Mulheres, uma iniciativa que surgiu em 2018 na Escola de Ensino Fundamental e Médio, professor Aloísio Barros Leal, no bairro Barroso, e que desde então tem inspirado e empoderado jovens da periferia de Fortaleza na luta pela construção de uma sociedade sem racismo. Eu entendi que a literatura ela é para transformar, a leitura é emancipadora. A partir da formação de público leitor, a gente forma cidadãos. Entre os livros que inspiraram, Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Leitura que veio acompanhada de um encontro com a autora e de relatos que culminaram na publicação de um livro. Além da publicação do livro Cartas para Conceição, o projeto também faz a exibição de filmes com debates entre os alunos e promove feiras de livros com autores negros. Tudo com base na Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira dentro das instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas de todo o país. Como professora de literatura, sabia da necessidade, da aplicabilidade dessa lei no ensino básico e foi aqui na escola pública onde eu encontrei oportunidade de implementar um projeto de literatura afro-brasileira que abordasse intelectuais mulheres negras no dia a dia do ensino médio. E depois da formação cidadã e toda a aprendizagem, os estudantes agora sabem o que querem para o futuro e, principalmente, o que podem fazer na construção de um mundo sem racismo. Quando você vê ou passa por certas situações, você tem como falar daquilo. É algo que é necessário falar, que outras pessoas têm que ouvir. Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. O nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos do Estatuto do Carnaval, do poeta Antônio Oliveira Júnior. A narração é de Carla Soraya. Artigo 1. Fica decretado que durante todo o carnaval não haverá lugar para tristeza e que a alegria deverá reinar na cidade. Artigo 2. Que ao folião será dado o direito de extravasar sua alegria ao som do maracatu, do caboclinho, do afoxé, do samba e principalmente do frevo. Artigo 3. Fica terminantemente proibida qualquer manifestação de violência, garantindo-se ao folião o direito de brincar em segurança. Artigo 4. Que será respeitado o espaço do folião infantil, assegurando-se dessa forma o futuro do carnaval. Artigo 5. Que pierrots e colombinas poderão, enfim, se amar sem lágrimas e sem barreiras. Artigo 6. Que durante o carnaval a cidade estará colorida e iluminada para deleite dos foliões. Artigo 7. Que o rei e a rainha do carnaval serão parceiros do povo na alegria e no prazer da folia. Artigo 8. Que a quarta-feira de cinzas não será o fim, mas o início da pausa entre um carnaval e outro. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas para vocês. Um bom carnaval a todos! Até lá!